aqui de novo, mais um pouco, né? Mais um pouco de aprendizado, mais um pouco de estudo, porque a gente continua na trigonometria, nos triângulos, no triângulo, retângulo, só que agora vamos às aplicações. Isso, não que não tenham sido aulas aplicadas, porque todos os exemplos foram bem práticos. Até fizemos a externa no tanque, lá medindo o tanque. É verdade, a gente vive de aplicações. Isso, mas o tanque era muito fácil medir, sim, muito fácil, até porque nós não temos condições, né, de encontrarmos um local inacessível para fazer medições. Mas a aplicação hoje vai ser bem legal porque nós vamos construir com eles ou dar sugestão de construção do teodolito. Nós comentamos aparelho, em uma aula, verdade, isso. Verdade. Um aparelho que é usado para medir ângulos, né? Isso. E alturas e tudo mais, e que, na verdade, pode ser feito de maneira caseira. Isso, bem prático, para fazermos os trabalhozinhos. Aí vamos fazer uma correçãozinha aqui, rápida. Sim. O professor fez uma observação importantíssima para nós. Tales de Mileto, filósofo, ele não é de Mileto da Itália, tá? Ele é de Mileto da Turquia. A antiga Grécia ali tinha aquela divisão, que eu não vou entrar também nesse mérito, né? De história, filosofia. Essa divisão das duas Grécias ali. Então, Mileto era da parte que hoje pertence à Turquia. Então, Mileto é turco. Vamos dar os méritos, né? Porque é italiano, só vem coisa ali, não sei o que. Não, ele é turco. Então, valeu, professor. A gente sempre aqui nessa parceria, né? O meu amigo, professor do chimarrão, mandou aí essa observação pra gente e a gente faz a correção aqui, porque aqui a gente é uma equipe, certo? Sempre a gente fala, nós aqui, vocês aí, é por isso que dá tudo certo. Perfeito. Vamos lá, então, de aula número 82. Simbora, vem com a gente. Aula 82.1, as razões trigonométricas e suas aplicações. Certinho. Certinho. Bora ver. Então, hoje a gente vai trabalhar problemas matemáticos que envolvem as razões trigonométricas. E dentre eles também a construção do teodolito, certinho? Certinho. Vamos de oferecimento do dia? É hora daquele abraço. E a galera vem junto com a professora Adriana. É o primeiro ano C. Olha que foto linda. Todo mundo lindo, né? Desde a nossa principal aí, integrante da selfie. Então, foram lá no parquinho da escola, né? Bem bonitinha. Gente, que escola linda, que legal. Olha que... E aqui o parque é grande, olha aqui quantas casinhas aqui, ó. 1, 2, 3... Acho que é isso aí. Tem uma passarela ali, né? né? Uma passarela que vai de uma para outra, bem legal. E aí, quantos alunos? 3, 6, 9, 11... E a professora Adriana está ali bem representada na foto. Eu gosto sim, que os professores presenciais entram na foto e a gente consegue dar uma olhadinha neles também. Então, professora Adriana, primeiro ano C, nosso abraço, nosso carinho para vocês. De onde né? são? E de onde são? De onde vêm? Para onde que vão? Vamos lá ver, então, qual escola? E aí, aqui tem outra foto. Olha lá. Com nós. Isso mesmo, Escola Ricardo Cantanhede, extensão da Escola Jorge Luiz Molas, Ariquemes, também é de BR, tá? Então, a Jorge Luiz Molas a gente também passa quando... É trecho. Quando a gente está descendo para o interior aí, a gente passa por eles ali na BR. Então, fica aqui o nosso carinho. Nós estamos lá, professor Maurício, nós estamos na foto lá. Tô vendo lá, é isso mesmo. A galera tira umas fotos especiais para as aulas de matemática e a gente fica muito feliz com isso. Então, grata pelo carinho, tá? Fica aqui o nosso chamego para vocês, nosso abraço. Professora Adriana e os nossos meninos, aquele beijo no coração. Ariquemes bem pertinho, tá? Não, essa aí não dá desculpa, não. Monta aí, já faz uma organização. Né? Vocês estão no primeiro ano, gente, tem até o terceirão para poder vir nos visitar. E aí, só ali perto, acho que tem umas 3 ou 4 escolas. Dá até para fazer organizar ali um grupão bom e... Fazer uma excursão aí. A galerinha não é tanta, né? Se quiser juntar com os alunos do segundo, do terceiro, faz uma rifa aí na escola, angaria fundos aí para poder fazer uma visita aqui em Porto Velho. Vem nos estúdios, a gente tem muita alegria em receber vocês aqui, certo? Certinho. Beijo, então, vamos em frente. Então, agora a gente vai falar do seno, do cosseno e da tangente. Eu sempre brinco, né? Dá para colocar nome de filhos, né? Olha lá, o seno, o cosseno e a tangente. Serve de sugestão. A minha esposa não deixou, não. Né? Não deixou? Você quis tentar? Não, mas Thales, um monte de professor de matemática tem filho Thales, tá? Isso é verdade. E até os professores de matemática, né? Uns Thales aqui, eu conheço 2 ou 3 Thales. São mais de Mileto, mas são Thales, né? Mas trabalhando o seno, o cosseno e a tangente é assunto que a gente já vinha falando nas aulas anteriores. Trabalhamos nos arcos notáveis, né? Do bate-o-sino da trigonometria, 1, 2, 3, 3, 2, 1.
E trabalhamos também nos arcos que são diferentes dos principais. Ou seja, de 1 a 89 a gente pode aplicar aí a trigonometria nos ângulos, nos arcos agudos, né? Ângulos agudos. Perfeito. E quando a gente aplica, o que a gente tem que ter cuidado mesmo? Bom, primeira coisa, o triângulo retângulo. Se eu vou aplicar a trigonometria, a primeira coisa que eu tenho que montar ou tentar enxergar é um triângulo retângulo. Para ser um triângulo retângulo, tem que ter um ângulo reto. Certo. Né? Então, o objeto que eu vou olhar e quero calcular a sua altura, eu quero ver a distância que ele se encontra, é um objeto que precisa estar na perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Perfeito. Eu poder fazer esse triângulo retângulo. Enxerguei o triângulo retângulo. Vou identificar a hipotenusa e os catetos. Lembrando que os catetos, eles podem estar opostos ou adjacentes ao ângulo que eu vou marcar. Porque o triângulo tem 3 ângulos. Três ângulo é de 90. Os outros 2 são agudos, mas aí a gente tem que saber de qual ângulo está se falando, né? Sim. E aí, olha só, nós vamos ter um ajuste top hoje, porque nós vamos mostrar para vocês uma construção simples de um instrumento perfeito para fazer cálculos de altura, de distâncias, chamado de teodolito. Aí a galera no sítio, né? Às vezes fala assim, que altura é esse pé de... Essa castanheira aí. Tem como medir? Baixinha. Ah, eu vou ter que subir lá com uma trena, né? Não, a matemática ajuda a resolver esses problemas e traz soluções bem aplicadas, bem fáceis de resolver, tá certo? Beleza. Então vamos continuar lembrando agora os conceitos de seno, cosseno e tangente, para na frente a gente aplicar. Olha lá. Seno, cosseno e tangente. Nós começamos a estudar e nós aprendemos e entendemos os elementos que compõem o triângulo retângulo, certo? Aprendemos de forma bem simples que essas relações trigonométricas são razões que aparecem dentro do triângulo retângulo, certo? Certo. Razões práticas. Isso. Então, né, a gente vem tendo essa compreensão, né, que de fato essas relações acontecem, ó. Então a gente pode colocar um triângulo dentro do outro, né? E ver que isso acontece por semelhança. Lembra que a gente estudou semelhança? Sim. Né? A gente até viu aquelas bonequinhas, a matriosca lá, uma dentro da outra, né? E aí, então, relembrando esses elementos, a gente faz uma construção de triângulos semelhantes, do mesmo jeito que a gente tinha lá na aula que a gente estudou as semelhanças. Então, ao analisarmos essas proporcionalidades, a gente tem isso aqui, dessa forma. Ó. Isso. E aí, cada razão, vamos montando as razões. Olha só. Primeiro triângulo, triângulo retângulo. Olha lá, ó. Tem ali um triângulo que vai do O até o OHG. Né? HOG, o GOH é o primeiro. Beleza. Tem o outro, que é o EOF. E o que eles têm de semelhantes? Primeiro, os 3 ângulos são iguais. Aí, ó, tem um ângulo em comum, deu uma deslocadinha aqui, mas temos os ângulos de 90 graus, todos têm. E esse ângulo aqui é o mesmo, por mais que sejam triângulos com tamanhos diferentes. E aí, olha que coisa interessante, nós comentamos isso na aula de semelhança. Se eu tenho o ângulo de 90 igual e o ângulo beta igual, isso já garante que todos esses ângulos aqui, o H, o F e o D, também são iguais. Então, esses triângulos têm os 3 ângulos iguais. Isso. Então, por que são semelhantes e não são congruentes? Porque congruente é ser igual. Semelhante é possuir o mesmo formato, muitas das vezes com tamanho diferente, né? Agora, lembra? A gente fez uma aula de semelhança de figuras no geral. Sim. E depois a gente fez uma aula de semelhança de triângulos. Aí a gente viu os casos de semelhança, lado, ângulo. Hoje os livros colocam ângulo, só que é ângulo. E tem lado, ângulo, né? Então lado. a gente viu 3 casos de semelhança de triângulo. E aqui a gente já pode ver que pode ser ângulo, né? E aí a gente vai vendo isso e vai sempre complementando a informação. Sempre os estudos vão se conectando e vai ficando interessante, não é verdade? Então olha lá, então um dentro do outro a gente consegue identificar que eles são semelhantes porque eles têm ângulos iguais. Então isso nos afirma que são triângulos semelhantes. O que aconteceu aqui foi que um foi aumentado ou diminuído, né? Tem só que ver qual que foi a razão. Aí entra aquela constante de proporcionalidade. Aumentou quanto? Dobrou o tamanho. Não, é a metade. Não, é a terça parte, é o triplo. Então, é só ver quem é aquela constante. E aí a ordem de montar a razão vai me dar essa constante direitinho. Sabendo que o ângulo beta é comum a todos, todos possuem ângulo de 90 graus, consequentemente o D,
o F e o H também têm mesma medida angular. Perfeito. Certinho? Legal, né? Aí a gente vai identificando tudo isso, vai ficando bem mais fácil. Vamos lá? Seguindo, então. Na imagem anterior, a gente tem 3 triângulos. Confere? Em um dos casos de semelhança de triângulos, se tivermos 2 ângulos congruentes, isso nos garante que os triângulos são semelhantes. Certo. Beleza. O ângulo beta é comum a todos os triângulos e todos eles possuem um ângulo reto de 90 graus. Então, foi o que a gente já falou mostrando as figuras. Certinho? É porque às vezes a gente fala aqui e alunos ficam meio, tipo assim, quê? Como? E aí, falando, mostrando na figura e depois deixando escrito para vocês, fica muito mais fácil de vocês assimilarem o que está acontecendo. Mas o mais importante é que vocês comecem a praticar. Faz o desenho lá, né? Aí tem livros, às vezes do 6º, na verdade eu já vi no 5º ano também, que o professor coloca um desenho na malha quadriculada e pede para o aluno ampliar o dobro do tamanho. Só marcando os pontos na malha quadriculada, dobrando a distância entre os segmentos, você liga os pontos e já dá a figura ampliada. É importante ter esse entendimento, enxergar esses detalhes. Isso mesmo. E agora chegou a hora, né, que dá tão sonhada que a gente sempre fala, né, hora de entender onde aplicamos tudo isso. Não, como o professor Maurício disse, que a gente já não vinha aplicando, mas chegou aquele momento específico, que a gente tira uma aula somente para as aplicações. E aí, aquela perguntinha que fica lá, já ficou no passado aquela pergunta, né? Depois de 82 aulas de matemática, onde é que eu vou usar isso? Não. Se bem que a gente nem deixa essa brecha, não é? Né? Porque a gente já começa mostrando algo que está sendo usado. Então não tem essa brecha. Mas mesmo assim, ainda tem um que fica assim, mas será? Porque foi meio forçado ali, não é? Dona Dirte plantou 5x6. Eu nunca plantei 5x6. Mas porque assim, a gente tenta usar uma linguagem que fique mais prática para aplicar, né? Porque aí vocês vão ter depois, não sei, o primeiro ano já tem NBAZ, não é? Tem. No NBAZ, noções básicas de zootecnia e agricultura, vocês vão aprender mesmo no termo técnico. O que é esse 5x6 que eles falaram ali? A distribuição das covas em linhas, em colunas, né? a profundidade das covas e o espaçamento entre cada uma delas. Tudo isso vem lá na NBAZ. Nós tentamos fazer um ajuste aqui para sair da realidade livro para a realidade vida de vocês. Isso mesmo. Então, vamos lá na realidade de vida de vocês? Vamos aplicar, então, na telinha. Então, quando a gente fala do objetivo principal da trigonometria, que é determinar medidas de ângulos e distâncias inacessíveis, seu surgimento é atribuído a estudos trigonométricos e suas bases estão associadas aos elementos do triângulo. Aqui no caso, especificamente, nós estamos no triângulo retângulo. Certo. Professor, pode aplicar em outros triângulos? Teremos aplicações em outros triângulos, sim. Só que isso é para o 2º ano. Isso, assunto para o ano que vem. Já deixa a brecha, já estamos dando spoiler do próximo ano, certo? Perfeito. E aí, na prática, vamos a uma intervenção aí, olha lá. Temos uma situação bem real. Então, temos ali um rio, né? Temos 3 pontos, certo? Temos o ponto A. E olha que interessante, o ponto A e o ponto B foram marcados exatamente na mesma margem. Por quê? Porque eu preciso ter uma medida real, né? E um ângulo para eu poder ter base para o meu cálculo. Então, essa medida aqui foram feitas aí, né? Medidas mesmo, com passos, com trena, seja com que instrumento eles usaram aí. Aí, do outro lado, na outra margem, temos um ponto C. E temos essa distância aqui, de repente, pode ser que não seja conhecida. E também não, essa aqui também não, que é onde quer se fazer, se construir a ponte, certo? Beleza? E aí? Ah, mas professores, como que eu vou fazer isso? Vamos dar a solução? Então, vamos lá, vamos pensar junto? A situação envolvendo ângulo e medidas no cotidiano são comparadas às figuras triangulares, no intuito de nós aplicarmos as razões trigonométricas. Então, nós vamos forçar ali um triângulo retângulo para que possamos usar a ideia do seno, do cosseno ou da tangente. E aí tem que lembrar das equaçõezinhas, tá?
Seno de algum ângulo. É a razão entre o oposto. cateto oposto e a hipotenusa. Isso. Seno de outro... cosseno, cateto adjacente. E a hipotenusa. Sobre hipotenusa. E tangente... Tangente é a inclinação, é cateto oposto e cateto adjacente. Que é o nosso índice de subida, né? Isso. Então, se a gente tiver sem eles aqui, lembra como é que a gente falou de fazer? Seno de um ângulo, cosseno de um ângulo e a tangente de um ângulo. Igual, 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 igual. A tangente a gente já sabe que é COK, certo? Certo. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. COK, só que na linha, sobre H, sobre H. Pronto, aí a gente constrói aí, né, uma maneira bem bacaninha de memorizar as equaçõezinhas aí, não ter mais erro. Beleza, Certinho? certinho. Com base dessas informações, que claro que a gente vai utilizar, não tem para onde correr, né? Vamos em frente, então. Agora é a hora de falar do aparelho que a gente mencionou para vocês. Olha aqui, já ouviu falar sobre o teodolito? Até o nome é diferente, né? Teodolito. E aí, hoje em dia, tem ele de todo jeito possível, não é? Isso, né? Hoje em dia já é uma máquina mais sofisticada, bem trabalhada, que na maioria das vezes quem usa são os topógrafos, né? Na topografia, e a margem de erro vê o desnível dos terrenos, né? A parte de nivelação para poder se fazer as construções. Mas também temos um teodolito caseiro, né, professor Maurício? Que a gente consegue fazer e também trabalhar de uma maneira bem, vamos dizer assim, prática, né? Uma maneira bem usual, assim, bem caseira mesmo, a gente consegue também fazer essas medições. E interessantíssimo é que o teodolito, ele é pura trigonometria. Eu já olhei lá, né, a tela dele, é pura trigonometria. E a melhor parte... quando olha na telinha, isso, né? a tela aqui é trigonometria pura. Tu olha assim, tu vê os ângulos, tu vê as marcações, tu vê lá o círculo trigonométrico, tudinho. E muitos dos que usam os teodolitos, os mais antigos, a maioria mal tem o ensino fundamental. E eles dão baile hoje nesses mais novos, né, que são formados mesmo, que nós temos já cursos específicos para topografia, né, tanto curso técnico como curso superior. Porque é uma área muito importante. Essas curvas da BR, né? Essas placas de sinalizações assim, cuidado, desnível, tudo é dado. Das curvas de nível da nossa geografia, né? do nosso solo. Até teve uma brincadeira esse dia no grupo, né? Cuidado, tantos metros, ponte com depressão. Aí você, nossa, até as pontes. Quer dizer, o cara já viu que ali tem aquela desnívelzinho diferente. Até e às vezes a gente vem tão rápido que não percebe essa depressão, porque não é visível o olho nu. Na máquina você percebe ali que... E no carro você vai perceber que ele vai dar aquela balangada. Mas tem que ter o cuidado, porque tudo isso é feito aqui, ó. Mas isso aqui, pessoal, a gente não sabe usar e nem tem isso aí. Perfeito. Vamos mostrar para vocês? Bora, então, olha bora. lá que legal. E o que ele faz? Olha lá. Usados há centenas de anos, o teodolito é um instrumento óptico capaz de realizar medidas de ângulos verticais e horizontais. Olha que lindo, olha só. E aí, vocês devem ter visto em algum filme, né? Alguém usando um instrumentozinho assim, com uma bolinha na mão, vai puxando assim uma coisa para um lado, para o outro, vai girando, vai girando. É um teodolito mais antigo. Olha só. Nós usamos aqui esse instrumento, que nós vamos já falar para vocês qual o nome dele. Na escola vocês já usaram muito no ensino fundamental, não é? É uma réguazinha bonitinha que vende na papelaria, tem os ângulos de 0 a 360 graus. E o que ele faz? A pergunta diz, né? Bom, mede ângulos. Mede ângulos? Vamos lá, então. Então, para se construir, né? Eu consigo fazer um teodolito? Será? Olha a cara de dúvida. Com certeza. Eu consigo fazer um teodolito? Com certeza. Vamos mostrar para vocês o caminho preparatório para isso. A resposta é sim. Olha só, olha que lindo. Ó, uma base de papelão ou um MDFzinho pequenininho, não é? Um de nível, um nívelzinho aqui, ó. Nível que os pedreiros usam, né? Isso, para construção. Aqui nós temos um transferidor, uma tampinha de garrafa, um canudo, e aqui na base, olha só, eu não tenho um tripé. Olha só aqui, o cara usou uma garrafa para colocar o nível. Você pode segurar na mão,
Só que é importante que esse nível, tá, esteja regulado aqui bonitinho para termos, né, uma maior precisão. Então, olha só que interessante. Tudo simples. Bem simples. Materiais, assim, de fácil acesso, né? Um canudinho, uma tampinha de garrafa, um papelão, um transferidor. Talvez o que mais possa ficar difícil de encontrar seja o transferidor, né? Não, eu acho que o nível também. Nas papelarias, né? O nível em loja de material de construção a gente encontra, né? Os níveis, né? Aí se você for com um pedreiro, direto, porque assim, né? Eles vão usando aquelas réguas para fazer nível e com o tempo ela vai amassando. Alguns pedreiros hoje nem usam mais essa régua, então quer dizer, pode ser até que fique mais barato, você encontra mais barato, por quê? Porque eles estão usando agora o nível digital, né, que tu coloca ali, ele já faz a medição da casa toda, já, tanto no nível do teto, do chão, tudo bonitinho. Mas você encontra, facinho, a régua, tranquilo, papelão ou MDF, tranquilo, garrafa PET, todo mundo tem, canudo, alguns lugares ainda vendem, né? Foi proibido a venda de canudos, de plástico, mas alguns lugares tem. Mas tem os papelão. Pode ter papelão também, fica né, bem Na verdade, tranquilo. pode ser até um paletinho de churrasco. Também, você olha só. Você vai fazer só... Ele serve para dar a parte da visibilidade do ângulo ali. Isso. Então, pode ser um paletinho de churrasco. Você vai inserir na tampinha ali, ó, e vai... Para poder mexer, angular ali. Você pode fazer também com bambu, uma talinha de bambu, né? Só tá fazendo um paletinho de churrasco de bambu, você faz a talinha de bambu também. O transferidor é colado no papelão. Sim. Colado. O que gira é o canudinho ali com a tampinha, numa taxinha, tá? Agora, o transferidor ele tem que ser colado de uma maneira que fique 180 graus, né? Fique paralelo ao chão, isso, assim, aqui, né? Isso. Aqui no meio tem um ponto, né? Que... Fugiu o nome agora, mas tem um pontozinho marcado lá, que é onde dá o equilíbrio certinho. Que é o que vai alinhar com o nível. O zero, né? O ponto isso, neutro. Mas tem um outro nome que eles falam lá. Eu não lembro, fugiu agora. Esse ponto aqui, do meio, o zero ali, centrado, tem uma marquinha assim, que até que você coloca o dedo às vezes em cima para segurar. Onde vai colocar a taxinha. Isso. E embaixo, o nível tem que ficar alinhado com ele, para poder dar certinho a medição. O nível tem que ficar alinhado certinho ali. Aquele zero. E aí, legal, né? Bora fazer? Vamos tentar ir nas escolas, então? Vamos fazer? É fácil? É desafio, fácil, né, para os alunos? Desafio. Vocês bora fazem. Fazer, então, os materiais necessários, só para a gente recordar, um transferidor de plástico ou de madeira. Taxinha para prender. Ou um parafusozinho, uma polcazinha, cola. Canudo ou tubo de antena, né? Então, ali a gente deu outras opções agora, palitinho de churrasco, né, uma talinha de bambu, a gente deu outras opções. Fixe a taxinha na base central do transferidor, né? Ou seja, de forma que ela fique com mobilidade. Colhe o canudo na taxinha de modo que a sua movimentação seja completa, certo? Beleza. Legal, né? E aí sim, aí depois disso você vai averiguar os fatos e vai verificar que é possível fazer a medição aí angular e aí você consegue achar a altura da árvore, né? Isso, e aí como é que você vai fazer? Né? Você vai fazer o teste primeiro. Faz o teste com o seu colega. Não, afasta aí, vamos medir aqui 5 metros ou menos. Quanto mais próximo, maior vai ficar o ângulo, não é? Então, maior vai ficar o ângulo, porque pertinho tem que... O canudinho vai alinhar com a altura do que você vai medir. Então, quanto mais distante, menor o ângulo que você vai ter que ter ali. Mas só para fazer o teste, você afasta 2, 3 metros da pessoa, mede o ângulo, e aí você vai lá na trigonometria. Você vai ter a base e vai querer achar a altura. Isso, então, vai usar a tangente. A tangente. Cateto oposto é a altura da árvore ou do prédio, do que você quiser saber. E o cateto adjacente é a distância que você está desse ponto, né? Isso. E aí o ângulo, né? Você quem vai puxar ali direitinho, vai olhar. Importante ter aquele olhar clínico, né, de olhar assim e ver certinho com o topo, a medição com o topo, para poder dar o ângulo certinho. E você pode ir ajustando a margem de erro, por exemplo. Eu tenho 1,78 m, então eu vou medir aqui rapidinho. Deu 1,90 m, não, então peraí rapidinho, deixa eu arrumar aqui. Acho que eu joguei o ângulo um pouco para cima, diminui um pouco o ângulo aqui. Tá com a margem de erro aqui de 5 graus. Então eu medi lá a árvore, deu 50, é 45, porque a margem de erro de 5 graus, você ajusta. Então é assim que funciona. É assim que nós fazemos as comprovações matemáticas. Faz o detalhe, ajusta com o que você já sabe. Nós pegamos o tanque, medimos lá 13 passos, tem 13 metros. Se você pegar a fita e medir, vai dar 13 metros.
Ah, mas é ajuste. Nós pegamos o pequenininho que está certo já para fazer a aplicação. Depois a gente vai pôr uma medida inacessível. Porque já a pessoa, eu faço na inacessível, aí dou um errozinho trágico, vou executar, pum, deu errado. Pois é, né? Depois de a gente ensinar vocês a construção desse aparelho que faz essa medição, acho que é hora de colocar tudo em prática. Né? Hora de praticar, hora de aplicação, que foi o objetivo principal da aula de hoje. Então vamos aplicar. Vamos lá? Exemplo de número 1. Uma professora, Lúcia, sugeriu aos alunos a construção de um teodolito. Empolgado com a atividade, João foi testar o seu teodolito medindo a altura de um prédio. Ele posicionou o seu teodolito a uma distância de 80 metros do prédio e conseguiu enxergar o topo do prédio com um ângulo de 40 graus. Determine a altura do prédio, sabendo que o triple de apoio do teodolito... Tripé. Não, é tripé. É tripé. Então terias que arrumar ali, né? Uhum. Tem 1,7 metros de altura, né? Então a gente tem um aparelho com 3 perninhas, né? Que seria esse tripé. E ele está visualizando ali, né? Com um ângulo de 40 graus. Vocês estão vendo que use o seno e o cosseno e a tangente, ele já foi no ponto. Por quê? Porque vocês não estão de posse da tabela, por exemplo, né? E ele quer a altura do prédio, ou determine a altura do prédio, sabendo que o tripé de apoio do teodolito tem 1,7 metros de altura. Ou seja, aqui ele já deu essa distância, né? Para poder a gente saber o total aqui. Isso. Esse Hzinho ele colocou só até aqui, mas a altura total depois a gente tem que somar com 1,7. Já sabemos que queremos aqui, a gente tem que é o cateto oposto e temos cateto adjacente. Beleza. Certo? Então vamos usar tangente, né? Tangente de determinado ângulo é o cateto oposto, cateto adjacente. Tangente de quem? De 40 graus. Cateto oposto é a altura lá, né? Que a gente está querendo. Cateto adjacente, 80. Tangente de 40 graus, então a gente vai usar esse valor aqui, né? Que foi fornecido, certo? 0,84. Tá multiplicando, passa dividindo, quanto é? 80 vezes 0,84, né? Porque sempre vocês ouvem a gente falar, né? Tá dividindo, passa multiplicando. Então a altura vai ser 0,84 vezes 80. Quanto é o meu H? Vezes 0,84, 67,2. 67,2. Só que aí, para completar, a gente precisa somar com 1,7, né? Então, a altura total, vamos colocar assim, ó, a altura total será o 67,2 mais 1,7. Quanto é? 68,9. Vírgula aqui, arrumando direitinho. 68,9 metros. Certo? Certo. Olha aí que legal, né? Então, de posse do teodolito, a gente também consegue encontrar as alturas, essas sim, inacessíveis, porque para a gente estar indo medir um prédio de 68 metros, acho que é um pouquinho dispendioso, né? Não é verdade? Uhum. Vamos para outro exemplo? Exemplo de número 2. Fazendo, ó, esse aqui, ó, que ele fez aqui, ó, ele alinhou o teodolito dele, na verdade, com o seu transferidor, só colocando no chão. Mediu a distância. Essa árvore a gente conhece. Pois é. Né? Aqui, ó, parte do princípio que aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Por isso que podemos aplicar o que queremos, tá bom? Beleza. Beleza. Fazendo uso de um transferidor, um estudante se posicionou a uma distância de 10 metros de uma árvore e consegue enxergar o topo da árvore com um ângulo de 60 graus. Qual a altura da árvore? Então, já sabemos que o ângulo aqui é de 60, certo? Certo. Está querendo a altura da árvore. E a distância que ele se posicionou foi 10 metros, né? Então, novamente, cateto oposto, cateto adjacente. Novamente, temos a tangente, né? Olha lá. Aqui tem alguns livros que usam assim, tem livros que usam só o TG, tem livros que usam o TAN, tá? Então, pode variar aí de maneira de representar. Então, a gente vai usar 1,73, já sabemos, né? Beleza. Então, vamos lá. Tangente de um determinado ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de quem?
de 60 graus. Cateto oposto, a altura que eu quero encontrar. Cateto adjacente? É 10 metros. Tangente 60, vamos lembrar do bate o sino da trigonometria? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2. Ah, esqueça da raiz no 3 e no 2. Agora, a tangente é diferente. Olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Como 60 é o último, então? Raiz de 3 é igual a 10. H sobre 10. Vamos lá? Ele já deu o valor para a gente usar aqui de raiz de 3, né? Então, 1,73 é igual a H sobre 10. Está dividindo, passa multiplicando. Então, a nossa altura vai ser 1,73 vezes 10. Multiplicar por 10 é só mudar a vírgula de lugar, né? Então, 17,3 metros. Daí aqui não precisa somar nada porque ele posicionou o transferidor no solo, né? Então, o transferidor está apoiado no solo, está tranquilo. Isso mesmo. Vamos de exemplo número 3? Bora lá? Bora. Exemplo de número 3. E agora? Um aluno foi testar o seu teodolito medindo a altura de uma montanha. Ele se posicionou a uma distância de 500 metros da montanha e conseguiu enxergar o topo da montanha sob um ângulo de 20 graus. Determine a altura da montanha, sabendo que o seu teodolito não tem tripé e ele tem uma altura de 1,3 metros. Melhor do que toda a teoria é a prática, né? Então a gente vê todo um contexto, mas se a gente visualizar o desenho, é aquela brincadeirinha, né? Desenha para mim? Tem que desenhar? Tem que desenhar. Muitas das vezes o desenho não vem, né? O suporte. A gente faz um esboço, mas aqui já veio. Então olha lá, ele disse que o menininho tinha aqui 1,30 m, né? O ângulo é de 20 graus. E a distância que se encontra da montanha é de 500 metros, certo? Partimos do princípio que aqui temos um ângulo de 90 graus, ele quer a altura total, vai ser a mesma maneira que a gente, do mesmo jeito que a gente fez isso aqui, ó. A gente vai encontrar uma altura relativa ali para o triângulo, mas depois a gente tem que somar com a altura da pessoa, ou a altura do local que se encontra, certo? E aqui a gente tem ângulo de 20 graus, só que não trouxe, né? Não trouxe a informação. No desenho lá. Não trouxe o seno, cosseno e a tangente. De toda forma, vamos achar tangente de novo, né? O professor Maurício vai procurando aí o valor para a gente utilizar, certo? Certinho. Então vamos lá, tangente de quem? Tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de 20 graus. O cateto oposto é o que a gente está querendo encontrar, a altura da montanha, né? E o cateto adjacente, 500 metros, certo? Tangente de 20 graus, aproximadamente quanto? 0,36. 0,36 vai ser igual a x dividido por 500. Tá dividindo, passa multiplicando, certo? Então vamos lá. Então o nosso x ali, a nossa altura, vai ser quem? 0,36 vezes 500. Que é o mesmo que 36 vezes 5. Isso. 150 com 30, 180. 180 metros. Mas aí não ficamos por aí, a gente ainda tem que somar com a altura do menino, né? Então, a altura total da montanha, a altura total vai ser 180 mais 1,30. Ou seja, 181,30 metros. Legal, né? E aí, fizemos 3 exemplos, bem passo a passo, bem explicadinho. Vocês viram que na maioria das vezes, o que ele está querendo? Altura, né? É porque assim, é para isso, né? Para calcular alturas inacessíveis. Eu não vou querer calcular, a não ser que eu queira construir uma tirolesa ou então alguma coisa para se divertir e queira calcular o cabo de aço. Mas geralmente é para calcular alturas inacessíveis. Então ele usa geralmente porque as distâncias a gente pode... tá no chão, né? Tá no chão, você pode contar em passos, você pode fazer uso da trena, você vai conseguir com uma facilidade maior. Agora a altura, aí esse aí já complica um pouquinho mais, né? Então é para isso que a gente faz o uso da trigonometria. E se eu tenho distância e quero altura, sempre vou usar tangente, que é COK, cateto oposto sobre cateto adjacente. Agora não esqueça, esses casos aqui, ó, que nem esse que a gente viu aqui, ó,
tem que somar a altura do menino. Agora, nesse caso aqui, já não precisou, porque o transferidor já estava apoiado ao chão, né? Ah, professor, então se eu quiser fazer um aqui no chão e colocar no chão, também pode, desde que tenha do lado lá o nível. Por quê? Porque o nível é que vai me dar a certeza de que está plano. Isso. Agora tem um outro detalhe. Se eu colocar no chão, movimentar o canudo vai ser complicado, porque como é que eu vou estar olhando ali, né, direitinho para ver? Então, o ideal, se você for medir a altura de uma árvore, do pé de castanheira, é depois que você fizer esse cálculo, você soma com a altura da altura dos seus olhos aqui, até, né, o chão. Isso. Certinho? Perfeito. Combinado? Ficou legal, né? 3 exemplos bem espaçados, bem detalhados para vocês, e com certeza aí o aprendizado vai ficando cada vez mais significativo. E aí vamos ver, será que algum deles, alguma escola, vai fazer o tudo mandar para a gente? Eu só fiz aqui, só se a gente mandar de atividade extraclasse. Aí eles vão ter que fazer. Eita! Gostou? Olha aí, viu? A atividade extraclasse ainda não foi enviada, tá? A gente envia essa semana para vocês, porque a todo tempo a gente precisa de todo o assunto do primeiro ano. Então não adianta a gente mandar a atividade com antecedência, porque vocês vão precisar estudar todas as aulas, passar por todo o passo a passo aí para depois realizar a atividade extraclasse. A gente até entende a ansiedade de vocês em fazer e tal, mas assim, a gente manda lá, por exemplo, lá para vocês no começo da unidade lá, no começo do ano. Construir um teodolito, né? Vai começar, professor, como é que faz isso? O menino não consegue fazer. Então, a gente vai com calma. Eu sei que dá aquele... Né? Na verdade, a gente queria fazer com vocês, tá aí e tal, em cada escola, em cada polo, realizar. Não dá. Mas, como não é possível, é o que temos para hoje. Vamos de aí, brincando com os números, então? Ou brincando com os números para fechar com chave de ouro a nossa aula. A pergunta é uma charada. Olha lá. Sabendo que eu tenho 40 anos de idade, a pergunta é: quantos anos eu teria se eu tivesse nascido há 18 anos atrás? Aquele A é com H e acento, né? Isso, A. Isso. Vamos lá dar uma melhoradinha aqui. Beleza. Isso. Sabendo que eu tenho 40 anos de idade, a pergunta é: quantos anos eu teria se eu tivesse nascido há 18 anos atrás? Fala aí. Não, mas eu tenho 40, então, tá fácil. Soma 18 ou subtrai 18? Subtrai 18, 40, tira 18, tá fácil. Ai. Vamos lá, a galera por aqui tá tentando. Vamos ver. Ela levantou. Tá vendo? Tem aluno que deu a resposta muito rápida. Vamos finalizar. Né? É legal porque quando chega nessa hora, olha aqui, vamos conversar aqui um pouquinho com eles pra gente finalizar a aula. É legal assim que os meninos podem estar até meio dormindo, meio com sono, mas quando chega brincando com os números, o negócio dá aquela acordada assim, né? Dá até aquela levantada. Opa, como é que é? E cuidado, que tem uma resposta que é óbvia e tem a resposta certa. Que é lógica. Que é a lógica. Lembra que nem tudo que é óbvio é lógico, né? Nós trabalhamos aqui com a lógica matemática, né? Lembra lá do RL que cai nos concursos aí? Raciocínio lógico. Então dá uma pensadinha melhor, não vai dando a resposta assim de primeira, analisa bem e vai dar tudo certo. Até teve, né, professores falando da careca, que errou a careca. Da careca? Meia careca, a careca inteira, errou, porque foi muito rápido no raciocínio. Então, vamos devagar, pensa... E depois responde. Beleza, gente? Então agora a gente fica por aqui, né? A aula foi top sobre aplicações da trigonometria no triângulo retângulo e também a construção do teodolito. Gostaram? Então vamos colocar em prática isso aí. Mandem fotos pra gente, tá certo? A gente fica por aqui, mas já a gente tá de volta.